que nos acompanha pela Rádio Câmara, YouTube, Facebook, TV Câmara. Começa agora mais um programa Em Pauta. Hoje eu recebo aqui, Em Pauta Especial pelo Mês da Mulher, a Juliana Pflister, que é professora há 25 anos, atuado em instituições de ensino regulares, técnicas e de nível superior. Desde 2021, gere seu próprio negócio, a Juliana Pflister English Class. Apaixonada por viagens, não importa o destino, em 2024 encontrou o propósito de sua vida, o trabalho humanitário realizado pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras, no continente africano. Já esteve pessoalmente no Malawi, onde conheceu um campo de refugiados de guerra considerado o mais insalubre do mundo, disléxica. Atualmente é voluntária nos trabalhos realizados pela Fraternidade Sem Fronteiras em Belo Horizonte e leciona língua inglesa para professores do campo de refugiados do Malawi, para jovens aldeões do Madagascar e para participantes dos projetos do Serpaf. Ju, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é todo meu, uma alegria estar aqui compartilhando um pouco mais dessa história e da ideia da Fraternidade Sem Fronteiras. E vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é tão bonito. Começa explicando pra gente, Ju, o que é a Fraternidade Sem Fronteiras? A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização não governamental que surgiu através da iniciativa de uma pessoa chamada Wagner, que há 15 anos, a vida inteira, sentia esse chamado para a África, apesar de estar muito envolvido em vários trabalhos sociais no seu estado de origem. E em 2010 ele largou o que tinha, vendeu o que tinha e foi fazer a sua primeira viagem para a África, foi para o Moçambique. E lá ele entendeu esse chamado, essa voz que ele ouvia dizendo vai para a África, vai para a África. E foi em Moçambique que ele fundou a primeira sede da Fraternidade Sem Fronteiras. O objetivo naquele momento era aplacar um pouco a fome daquelas pessoas, melhorar um pouco as condições de vida. E hoje a fraternidade está em 9 países da África. Também tem vários polos aqui no Brasil e tem escritórios ou núcleos de voluntários espalhados pelo mundo todo. E como que você conheceu, a Fraternidade Sem Fronteiras e como que foi assim esse processo, até você realizar a viagem, para a África? A gente tem um membro da família que já era voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras e ficava sempre falando sobre isso. E aí, numa ocasião, eu fiquei sabendo que ela estava indo para Madagascar, numa caravana. Fiquei interessada em saber qual era o processo, o que se fazia numa caravana. E achei que aquilo poderia ser interessante. Então, eu me inscrevi. O processo para você participar de uma caravana o primeiro requisito é você ser padrinho de um dos projetos da fraternidade. Apadrinhei um projeto, que é o dos órfãos do Congo, e a minha ideia era participar de uma caravana para o Congo, mas naquela ocasião não havia caravana prevista e eu me inscrevi para uma caravana no Malawi, onde a fraternidade assiste especialmente os refugiados de guerra lá no campo de Dzaleka, mas sem muita esperança ou sem muita ideia de que isso daria certo, quando num dia eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada e que eu poderia começar então o processo de documentação e todos os trâmites necessários para embarcar junto com a caravana. As custas, as pessoas às vezes têm dúvidas sobre o custeio da viagem. Sim. O custeio da viagem é por conta do caravaneiro, então não é um investimento barato, assim, mas porque tem toda a questão de documentação, vacinação, vistos, passagem, mas eu posso assegurar que vale cada centavo e cada sacrifício que foi feito para poder participar. E a emoção, ao receber a notícia inesperadamente, Foi um susto muito grande. Eu tinha convidado uma prima para ir comigo, nós temos mais ou menos os mesmos ideais, e a gente se inscreveu nessa ideia de não vai dar, mas vamos nos inscrever e aí uma hora dá.
E quando deu, a gente ficou muito assustada, porque a gente, inclusive, financeiramente, não estava preparada para ir. E a gente falou, não, vamos pegar firme, vai dar certo. E essas coisas são tão interessantes que antes da viagem, a viagem já estava paga. Parece que o universo conspira a favor, né, da ideia ou do ideal. E a gente foi, e foi para nós duas a experiência mais transformadora das nossas vidas. Estar em contato com essa realidade. E sobre estar lá, né? Como que é o trabalho que é realizado e a realidade, né? Nua e crua, realmente, daquele local. Nada do que você estude ou se prepare antes efetivamente te prepara para o que você vai encontrar, né? A gente sabe o que é um refugiado, a gente tem ideia do que é um campo de refugiados, mas lidar com aquela situação ali na prática é bastante chocante. O campo de Dzaleka é considerado, como você disse, o campo mais insalubre. É uma área que foi cedida pela ONU na década de 90, programada para receber 8.000 pessoas que vinham da Guerra do Congo. E hoje tem lá 54.000 pessoas morando em uma situação bastante adversa, sem saneamento básico, sem luz elétrica. E a legislação do Malawi os impede de sair dessa área. Então, assim, dadas todas as aspas, é quase um campo de concentração. Sim. As pessoas não podem sair dali, elas não podem trabalhar fora dali, elas não têm a autorização legal. Então, além de toda a ordem ou toda sorte de miséria que elas enfrentam, porque elas vivem, agora aumentou o auxílio, elas vivem com um auxílio de $10 por mês, que a ONU passa. Então, se a gente fizer uma conversão, são R$60, não dá para viver. Irrisório, né? Há a miséria de moradia, há a miséria de saúde, mas para a gente o que mais choca é a miséria de esperança. Porque não há esperança para aquelas pessoas de mudar de vida, daquela de situação. sair dali. Eu costumo dizer o seguinte, que problemas que o dinheiro resolve não são problemas. Agora, problemas que o dinheiro não resolve são efetivamente problemas. Então, eu posso chegar lá com R$1 milhão e falar assim, eu quero apadrinhar aqui 6, 7, 8, 9 jovens, levá-los para o Brasil para que eles possam estudar o que eles quiserem. Isso não é possível. Eles não podem sair daquela área. Então, é uma realidade que nos choca muito. Ao mesmo tempo que nos entristece, nos dá força para trabalhar, né? E também nos ajuda a colocar a nossa vida e os nossos problemas em perspectiva, né? Sim. Qual é o tamanho do meu problema comparado ao tamanho do problema daquela pessoa que está ali e que tinha um ofício no seu país de origem. Ali a gente tem apresentadores de TV que são refugiados e que vivem com $10 por mês, também. Médicos, dentistas, advogados, filósofos, que por razão de suas vidas estarem ameaçadas, tiveram que deixar seu país e estão ali confinadas naquele espaço. Elas não podem retornar para o seu país, porque se retornarem serão mortas, e elas não podem sair dali. Então, é uma miséria de esperança que é muito chocante. Você chegou a comentar, né, sobre as crianças, né, que às vezes você tem um contato ali com aquela realidade, se apega, né, às vezes tem a vontade de às vezes trazer para o Brasil. A gente acompanha, né, alguns casos, às vezes até de famosos, que aconteceu isso, né, para quem às vezes ficou com essa dúvida, entender melhor por que nesse caso em específico, nesse campo em específico, isso não é possível. As crianças do Malawi que foram adotadas por famosos e não famosos são crianças malauianas. Então, são crianças nascidas naquele país. Até pouco tempo atrás, adotar uma criança no Malawi era mais rápido e mais barato do que adotar uma criança no Brasil. Por essa razão, muitos casais acabaram indo para lá para poder adotar seus filhos. A criança refugiada, ainda que órfã, ela não tem documentos,
ela é o refugiado em geral, e a criança também, é um cidadão que a gente chama de apátrida. Ele não tem país mais. E ele não tem documentos. E com o status de refugiado, ele não pode sair do campo de refugiados, a não ser que sejam por um programa da ONU chamado, em inglês, resettlement, ou reassentamento. Mas se você considerar que no ano passado, no universo de 56 mil pessoas, 117 conseguiram sair, e o destino principal eram os Estados Unidos, e esse ano os Estados Unidos fechou as fronteiras para o programa de reassentamento. Então você não pode adotar, você não pode apadrinhar, você não pode trazer, essa pessoa não tem documentação. Então, você não há como legalizar a situação. A vontade é trazer vários jovens, ajudar de mais patrocinar formas, de alguma forma, ou até patrocinar para que eles pudessem estudar lá mesmo. Eu fiz várias entrevistas com vários deles sobre sonhos, né? Sonhos para o futuro, e muitos relatando assim: meu desejo é ser médico, meu desejo é ser professor. E assim, a continuar como está, isso não vai acontecer. É muito duro você ver um sonho e saber que não se concretizará. Né? Então, a gente incentiva que eles estudem, que eles continuem procurando conhecimento, para que, se algum dia esse cenário se transformar, ou a ONU ou o próprio governo do Malawi se sensibilizar para essa situação e resolver mudar essa legislação, para que eles possam mudar a sua própria realidade. E aproveitando, né, o ensejo desse mês da mulher, o que você, né, como mulher não africana, quais os desafios que você enfrentou nesse período que esteve lá? A gente percebe a fragilidade da situação da mulher no continente como um todo. A grande maioria das famílias com as quais eu tive contato são famílias chefiadas por mulheres, então o desafio é muito grande para sustentar esses filhos com uma força e uma gratidão pela vida, e às vezes tendo que se submeter a condições de prostituição por 50 centavos de dólar, né? Enfim, e é uma situação que a gente não é nem capaz de julgar ou de dar, porque que mulher não faria isso para alimentar um muito filho? Distante da nossa, muito. E a mim, como mulher brasileira, viajando sozinha, a gente passou por diversas situações de perigo, de risco, por conta de uma cultura daquele continente de objetificação da mulher, especialmente a mulher que não está acompanhada de uma figura masculina. Então, por vários momentos, a gente teve que invocar um marido imaginário, ou fingir que ia ligar para um marido imaginário, ou um diálogo imaginário com uma figura masculina, para que a gente tivesse um pouco mais de segurança. Mas nós também fomos um pouco temerárias, porque a fraternidade organiza um grupo para ir. Sim. Mas minha prima e eu, como viajantes contumazes, a gente achou que podia ir antes, e foi um erro, foi uma irresponsabilidade da nossa parte. Não é comum isso acontecer, então por isso que as pessoas viajam juntas. Mas no nosso caso especificamente, a gente passou por algumas situações bastante perigosas, e dizem que a oração de mãe é que salva a gente. A gente escapou de várias situações de perigo, estupro, extorsão, assédio moral, assédio sexual, pela pura intervenção divina mesmo. Mas, se você me perguntar agora, você vai de novo, se você falasse comigo assim: agora, minhas malas estão prontas, estou pronta para ir de novo. Como você mesmo falou, né, o papel da mulher, de novo, né, voltando para esse programa especial mesmo que a gente tem feito aqui, através da rádio, da TV Câmara, sobre o mês da mulher. Você falou sobre o papel da mulher ser muito, às vezes, objetificado, né? Ser muito determinado, às vezes fechado naquilo ali. Muito assediada. A reflexão, eu refleti muito nesse período de viagem, pensando que nós, né, como viajantes,
estivemos sob ameaça, sob risco, o que as mulheres que estão lá não passam, né? Para manter um emprego ou para conseguir prover alguma coisa para suas famílias. Então, além de todas essas experiências, ainda traz essa experiência de reflexão de como que nós, mulheres do continente americano e de outros continentes também, somos privilegiadas por podermos ir e vir sem que nossa integridade física esteja sob risco, ao contrário do que a gente percebeu em várias ocasiões lá na África. Repetindo, porque nós fomos irresponsáveis e decidimos viajar sozinhas, tá? Mas o correto é viajar em grupo e sempre na companhia de um homem. A gente chegou a conversar um pouco, né, assim, nos bastidores, hoje e antes também, né, desse programa, e eu acho que a gente chegou, assim, às vezes num ponto em comum, né, pelo que a gente conversou, sobre o papel da mulher, né, às vezes ser muito ligado também ao maternar, indo um pouco mais para um outro lado, né, assim, da conversa. E eu, particularmente, acredito que isso vai muito além do gerar, né, propriamente. E você, Ju, não tem filhos, mas você acredita, né, que encontrou, às vezes, o seu maternar no trabalho humanitário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, se inspirar, às vezes, nessa história que tem tantas nuances, né, e que é tão bonita e que precisa, assim, de ser falada, de ser compartilhada. Há duas questões aí que eu acho interessantes da gente pensar, né? Porque quando eu cheguei à África e vi aquelas mulheres cheias de filhos, eu pensava assim, coitadas. Aí elas me perguntavam se eu tinha filho e elas me tratavam assim, coitada, né? Tipo assim, como que essa diferença de cultura, sim, né? E como que o papel da maternidade se estabelece em culturas diferentes. Mas eu sou muito afortunada por poder exercer esse instinto de maternidade através do meu ofício, que é ser professora, através das minhas ações humanitárias, né? Onde a gente acolhe, aquece, ama e é amado também, não só pelas crianças, mas pelos refugiados ou pelos necessitados de uma maneira geral. Amanhã eu começo um projeto novo com adolescentes de Moçambique e eu já tenho certeza que vão virar meus filhos também, que a gente vai estabelecer esse vínculo afetivo e afetuoso. Então, eu não tenho essa lacuna na vida, porque a minha maternidade é exercida de muitas outras maneiras, que talvez se eu tivesse filho eu não poderia me dedicar tanto, né? Ou estar tão disponível, tanto do ponto de vista de tempo, quanto do ponto de vista emocional, para acolher outras pessoas que precisam desse colo materno, por que não? Sempre existe, né, um outro lado tão importante, tão sensível quanto. E você falou agora sobre esse novo projeto, né, que você entra agora. Como que funciona essas outras partes da fraternidade, do voluntariado em si, não apenas indo, mas como que as pessoas podem participar? Há uma ideia equivocada de que só se pode ajudar indo até lá, né? Então, existem N maneiras. Uma delas é apadrinhando algum projeto, né? Você pode apadrinhar um projeto a partir de R$25 por mês. Então, não é um valor que eu considero impossível. Aqui em Belo Horizonte tem frentes importantes da fraternidade, como a Fraternidade nas Ruas, em que há trabalho de acolhimento e de atendimento à população em situação de rua. Então, é possível ir a Belo Horizonte e também ajudar como um voluntário da fraternidade. A fraternidade tem o IPESC em Belo Horizonte, que trata de crianças portadoras de microcefalia. No meu caso específico, eu ajudo essas duas frentes, mas eu estou num braço da fraternidade agora que chama Teaching Without Borders, que é ensinando sem fronteiras. E eu estou, então, lecionando para professores da escola lá de Dzaleka, inglês, porque o inglês é a língua oficial do país e os professores que trabalham na escola são refugiados e não tiveram uma educação formal no idioma, e agora a gente está trabalhando isso com eles. Então, a gente tem um encontro uma vez por semana.
E amanhã eu começo com alguns adolescentes do Moçambique. A língua oficial de Moçambique é língua portuguesa. Lá não há refugiados, mas há uma situação de carência, de fome. E o ensino da língua inglesa lá é visto como proporcionar uma melhor possibilidade de trabalho ou uma melhor condição de vida. E amanhã eu começo com um grupo de 4. É um grupo avançado, onde a gente vai trabalhar conversação. Eles já fazem aula presencial lá na sede da fraternidade. Eu começo com uma turma amanhã. Eu estou muito entusiasmada, estou muito animada. Todo dia é um novo recomeçar, né? Depois de tantos anos, eu me sinto estreante e muito animada para conhecê-los amanhã. E sei que vai ser um trabalho muito bacana. E essa sensação de que através do pouco que a gente sabe, a gente consegue transformar um pouquinho a vida do outro, ela é muito gratificante. Com certeza, eu imagino assim, o impacto, né, e o valor que deve ter tudo isso e participar, né, de algo desse tamanho. É muito bom, Ju, sempre te receber aqui, ouvir você falar e compartilhar, né, sobre esse trabalho que deve ser feito, né, e a Fraternidade Sem Fronteiras em si realiza esse trabalho fora, como a Ju compartilhou aqui com a gente, mas tem também trabalhos aqui no Brasil, em Belo Horizonte, aqui pertinho, também não precisa ser pela fraternidade, Sim. né? Eu acho que o mundo precisa de fraternidade. Eu tenho essa convicção de que o que vai nos salvar como espécie é sermos mais fraternos. Então, é ouvir uma pessoa que precisa de uma acolhida, que está aqui, o seu vizinho. O exercício da fraternidade pode ser feito de diversas formas. Sim. Se você já faz isso no seu dia a dia, continue, né? Se você não faz, gostaria de saber como fazer, junte-se a nós. Todos são sempre muito bem-vindos. Mas o importante é o exercício fraterno de irmandade, para que a gente possa construir para os filhos, netos e para as próximas gerações um mundo melhor. Para encerrar agora, eu queria que você deixasse, né, os canais onde as pessoas conseguem ter mais informações sobre a fraternidade, às vezes as suas próprias redes sociais, onde eu vejo que você compartilha, né, um pouco sobre o trabalho. Então, a pessoa pode acessar diretamente o site da fraternidade, que é fraternidadessemfronteiras.org.br. Mas se quiser saber um pouquinho mais, de maneira um pouco mais pessoalizada ou personalizada, pode me adicionar no meu Instagram, que é @JulianaFlister. Juliana, F de foca, L de lobo, I, S de sapo, T de tatu, ER. Me chama lá, que eu faço questão de acolher, atender e dar as explicações e as informações necessárias. Muito obrigada, Ju. Um prazer te receber aqui novamente. A gente encerra agora mais um Em Pauta especial pelo Mês da Mulher. Eu conversei aqui com Juliana Flister, que é voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras. Muito obrigada por você que nos acompanhou ao vivo pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, YouTube, Facebook. Até a próxima.